Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero ensinar a vocês como que vocês identificam se existe encosto dentro de casa. Encostos, espíritos. Eu tô falando encosto, mas são espíritos, né? São espíritos. O que que são os encostos, né? Os encostos nada mais são do que pessoas que faleceram, que morreram e não seguiram seu curso, tá? Não foram para onde deveriam ir e resolveram ficar. Né? Então, a gente vai entrar numa divergência, né, entre umbral e plano astral, né? Porque se tem umbral, por que que de repente eu resolvo... porque essas pessoas, os encostos não vão direto para o umbral. Por que que eles ficam vagando aqui na Terra? Já que o umbral é um lugar aonde as pessoas vão porque fizeram isso ou aquilo ou outro, ou não agiram de forma correta, né, diante dos olhos lá da igreja. Ou o inferno, né, para quem é evangélico, né, tem essa parte também, né. Então, é uma grande bobagem a gente pensar sobre esse plano negativo. Primeiro eu estou entrando nesse tema para vocês entenderem, né, o que são esses espíritos, o porquê que eles estão é, aí, né, vagando, ou encostando, ou se aproximando, ou te acompanhando. Às vezes você vai em um local e esse espírito vem te acompanhando porque a sua vibração tá parecida ali. E aí ele vai ver em você um polo de energia onde ele vai te sugar até, e aí você traz essa influência para dentro de casa. Mas falando sobre o umbral, é questionável porque se o umbral é um lugar tenebroso, então por que esses encostos eles têm a opção de ficar na terra, que é menos denso, né? Então, então a gente vai desmistificar isso. Esqueça umbral. Esqueça umbral, gente. Pensa no plano físico e no plano astral. Porque não tem lógica você vir para a Terra, combinar lá no astral o que você tem que vir fazer aqui, com a condição de que, se você não andar na linha, você vai descer. Né? Ao invés de você evoluir, você vai desevoluir. Ou seja, se você tá lá no plano astral, você não tá no umbral, você tá no plano astral, concorda? Então, para que você vai se submeter a descer para a Terra com a possibilidade de você decair de novo? Então, não tem lógica. Se a gente for analisar, não tem lógica. Então, a gente vai trabalhar com o plano, com as coisas existentes, tá? Que é o plano da Terra, o plano terreno, o plano físico e o plano astral. Então, o plano astral é onde a gente é encaminhado aí. Ah, mas por que que os encostos resolvem não ir? Eles resolvem não ir porque eles são apegados às coisas da terra, às coisas terrenas, principalmente a vícios. Então, eles não vão, porque lá não tem nada disso, né? Lá é um plano aonde as pessoas, quem se dá muito bem lá no plano astral quem leva uma vida mais tranquila, longe de vícios, longe de coisas de alimentações densas, né? Ah, mas então eu não posso tomar uma cerveja, eu não posso tomar um vinho? Claro que você pode, desde que aquilo, você não vire escravo daquilo. A mesma coisa do cigarro, a mesma coisa de tantos outros vícios, né? Tudo parece ser propício, mas não é tudo que te convém, né? Então, a gente quando vai vir para o mundo mais espiritual aqui no nosso plano físico, quando a gente trabalha a espiritualidade, quando a gente se aproxima mais da espiritualidade, a gente começa a ter esses afastamentos de certas situações, e isso parece natural para a gente. Não é uma coisa que você vai viver para aquilo, ou que você vai você precisa de mais um copo de cerveja, ou você precisa de mais um cigarro, ou você precisa de mais alguma coisa. Não, é uma coisa equilibrada. Isso mesmo, a própria energia te equilibra, né? O próprio trabalhar do espiritual equilibra os seus caminhos. Então, os encostos são exatamente isso, pessoal. É aqueles espíritos, né, que desencarnam
e tem essa dificuldade, né, de estar indo, né, pro plano astral, e aí eles ficam vagando. Aí aonde que eles vivem? Eles vivem em bares. Ai, mas eles não estão no cemitério? Não, não estão. Você vê esse pessoal que faz despacho no cemitério? Não faz, não sei por que estão fazendo despacho lá. Porque não tem espírito lá. Lá não tem nada, não tem energia, lá já foi. Então, aonde que esses espíritos eles habitam? Aonde que eles frequentam? Eles frequentam centros religiosos, se passando por entidades e etc. E nos bares. Nos bares, delegacia, presídios, hospitais, fóruns e por assim por diante, né? E como que a gente faz para identificar a presença desses seres, né, dentro do nosso próprio ambiente? A gente vai falar sobre 7 sinais que vocês vão identificar. E muitos de vocês aqui, vou ser bem sincera, não vão identificar isso. Não vão, porque vocês têm a vida tranquila. Nem tudo é encosto, nem tudo é trabalho feito. Às vezes é a gente mesmo se colocando numa situação mental caótica que faz com que a gente atraia certos tipos de negatividade para dentro dos nossos caminhos. Então nem tudo é macumba, aliás, nada é macumba e nada é tão denso assim, né? Não é coisa mandada, não tem nada disso. O que acontece é que às vezes a gente dá acesso, né? Nós mesmos damos acesso à negatividade e a negatividade trabalha na vida da gente da maneira que a gente permite, né? Então, vamos começar pelo o sétimo sinal, que a gente vai até o primeiro sinal, tá? Então, o sétimo sinal tá falando dos animais. Vocês que têm pets, vocês que têm um bichinho, vocês que têm aí o seu animalzinho de estimação. Então, eles, quando tem a presença, né, de alguma entidade, de alguma energia mais densa, pesada, um encosto, o animal ele começa a agir de forma estranha. Os animais de estimação, especialmente gatos e cachorros, eles têm uma sensibilidade maior para perceber o sobrenatural, né? Eles veem, eles têm esse canal aberto, então eles percebem tanto coisas positivas quanto a densidade. Se o seu animal, de repente, ele começar a rosnar, a latir, a ficar com o olhar, sabe, fixo, num ponto fixo, num canto vazio da casa, e de repente gatos, principalmente gatos, né, eles se arrepiam, saem correndo, enfim, isso indica que eles estão vendo alguma coisa, né, que a gente, com nossos olhos humanos, a gente não consegue captar, mas os animais, eles percebem, então aí vocês ficam atentos, quando o animal tiver um comportamento diferente, você já, depois no final, gente, do vídeo, vocês ficam até o final, porque no final do vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer uma limpeza profunda aí dentro de casa, para evitar, né? Caso vocês tenham esse tipo de energia, né? Dentro de casa, vocês vão aprender a remover. E se vocês não têm, vocês vão fazer e vão proteger esse ambiente, tá? E o sexto, né? O sexto sinal são ruídos de passos, às vezes vocês escutam um barulho dentro de casa, tipo como se alguém estivesse caminhando, ou algumas batidas, né? Se vocês escutam esses sons de passos assim mais pesados, mesmo sem vocês verem ninguém, são batidas constantes nas paredes, nas portas, especialmente, sabe quando a porta bate de repente? Né? Que você pensa que é o vento, mas não tem vento? Especialmente na parte da noite, né, que indica assim, uma identificação clássica de encosto, né, andando pela casa. Eles gostam de chamar atenção através de barulhos que parecem vir de todas as direções ao mesmo tempo, às vezes, né? Às vezes você escuta um barulho, você não sabe de onde que tá vindo, né? Porque parece que é de esses barulhos, né? Principalmente à noite, se vocês têm presença, essas presenças elas são identificadas através de quando bate a porta, quando tem um barulho, sabe quando a porta tá abrindo e fechando, tem
barulho, né, de fechadura, aquela coisa. Então, é a presença desse tipo de energia. Mas também, gente, não é só essa manifestação, não é só dessa maneira que vocês identificam a presença desses seres dentro de casa, né? O quinto sinal são sonhos perturbadores, são pesadelos. Quando você começa a ter muitos sonhos assim constantes sobre alguma figura ou presença desconhecida que tenta se comunicar ou se manifestar, mas não de uma forma tranquila, de uma forma agressiva, né? Pode ser um reflexo de uma tentativa de uma comunicação de um encosto com você, né? Às vezes ele quer sugar a tua energia, então às vezes ele acompanha você e você só tem a comunicação e a visualização dele através dos seus sonhos, né? Porque às vezes, porque quando a gente sonha, a gente vai para um outro plano e lá a gente tem todo o campo aberto. E aí a gente acaba identificando, vendo esses seres ou até mesmo conversando. E como que eu identifico isso? É porque parece que é verdade. Tipo, você acorda, você fala, nossa, você acorda com aquela sensação real, né? E aí você tem que já tratar de dar um jeito, né? De consertar essas falhas, tá? E o quarto sinal, gente, sensação de alguém te observando. Sabe aquela sensação que você tá aqui e você tem uma sensação de uma presença? Eu vou até contar um negócio para vocês que eu comprei há um tempo atrás. Eu comprei um prato de bronze em um antiquário. E eu trouxe, achei lindo, maravilhoso, né? Por isso que, gente, uma dica, não compre, não use nada usado por outras pessoas. Primeiro que você não sabe a energia que elas carregam e segundo que vocês não sabem o que carrega aquele objeto, né? Às vezes você compra, você vai num antiquário, que nem no meu caso, fui lá, comprei um prato, achei interessante e trouxe para casa. Daí coloquei no meu altar aqui, que eu tenho o meu quarto, ele é um quarto grande, ele tem 3 ambientes e ele aqui o meu quarto tem uma minha parte principal e do lado esquerdo tem um L. E nesse L tem um corredor e tem um altar ali. E aí, o que acontece? Esse altar eu coloquei esse prato. Por que eu coloquei esse prato, pessoal? Eu consegui, assim, eu percebi a presença do meu lado esquerdo, que era do lado que estava o prato. Só que a princípio eu não sabia, eu não estava percebendo isso. Eu não estava tendo essa percepção que seria o prato. Mas eu consegui perceber que os caminhos dentro da minha casa começaram a ficar um pouco densos. Tipo, alguma divergência, alguma discussão por coisa besta. Mas são coisas assim, gente, não durou uma semana, tá? Porque a gente identifica quando você tá alinhado energeticamente, você começa você bate o olho e você já sabe o que é. Então, só que assim, quando eu trouxe esse prato para dentro de casa, não foi de momento, não foi de pronto isso, essa manifestação. Demorou um período de uns 3, 4 dias para começar a manifestar na matéria, porque tá na energia, né? A densidade. Então, ela começa a manifestar na matéria. Aí você vê uma dificuldade, um negócio. Aí, gente, na mesma hora eu peguei esse prato. Foi assim, eu fui direto no prato. Porque você consegue identificar. Eu joguei fora, eu joguei no lixo. E depois de 2 dias, tudo voltou ao normal. Aquela energia frequente de casa começou a se manifestar de novo, né? Voltou a vibrar de uma forma positiva. O que eu tirei de conclusão disso? Que aquele prato provavelmente era de alguém que era muito apegado aos bens materiais, não tinha subido, devia estar vagando, e quando eu adquiri esse prato, essa presença veio junto. E aí começou, porque assim, ó, quando você é alinhado, energeticamente falando, você conhece, você já sabe a frequência da sua casa, você já sabe como é que ela vibra.
Então, quando ela destoa, você já sabe que tem algo errado e você tem que corrigir. Você tem que correr, consertar isso daí para não criar forma. Então, vocês têm que tomar cuidado com coisas que vocês ganham. Às vezes, uma pessoa vai na casa de uma pessoa, a pessoa fala assim: eu não uso mais essa blusinha, você quer levar para você? Aí você leva, aí botou no teu corpo, acabou a tua vida, entendeu? Então, coisas que a gente compra em brechó, a gente não, porque eu não compro, mas muita gente compra, tá? Mas tem aquele Enjoei, né? Tem na internet, tem esse tal de Enjoei que só vende coisas de grife, marcas de grife, de Gucci, Dolce Gabbana, Versace, Hermès, enfim, né? Todas essas marcas mais tops. Então as pessoas entram lá comprando mais barato, achando que aquela energia às vezes tá top, tá maravilhosa, e chega a mesma coisa, gente. Não é porque a pessoa tem um Gucci da vida que ela é diferente da pessoa que tem de uma bolsinha da Riachuelo, entendeu? Não tem nada a ver. A frequência energética não muda, tá? Isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa é próspera por um lado, mas ela tem muita pendência em outros campos, tá? Então, é isso, gente. Então, se vocês têm essa sensação de alguém te observando, né? Mesmo você estando sozinho dentro de casa, às vezes você está sozinho dentro de casa, você sente aquela presença, aquela inquietação desconfortável, como se alguém estivesse te olhando, ou você vai caminhar dentro de casa, você sente aquela vibração atrás de você caminhando, né? Então, essa sensação pode ser acompanhada de arrepios, sabe? Assim, quando você se arrepia do nada. E às vezes você tem um formigamento. E esse formigamento é principalmente na nuca, sabe? Quando sobe aquela coisa aqui atrás, assim, aquele calafrio, assim. Então, presença de encosto dentro de casa. Então, essa foi o quarto sinal que vocês têm uma presença indesejável dentro de casa, né? Que são as sensações, a sensação de alguém te observando, né? Agora vamos para o terceiro sinal, que é aquelas mudanças bruscas de temperatura. Sabe quando você tá com calor, daqui a pouco você tá com frio, daqui a pouco bate um vento, daqui a pouco você se arrepia. E às vezes quando você caminha para um lado, para o outro, você vai para um cômodo, você vai para o outro, e de repente você tá num cômodo, tá calor, e você entrou num outro, tá aquele gelo. Ali tem uma presença. Ali tem uma presença, entendeu? Então tem que ser trabalhado aquele local. Então, vocês podem perceber, vocês andam aí pela casa, se vocês entrar num local e tiver mais frio do que o ambiente anterior, tem uma presença ali, tá? Então, esse é o terceiro sinal, mudanças bruscas de temperatura. 2. Vocês vão vendo que vai chegar o 2 e 1, então a coisa vai ficando mais densa. Porque aí já a situação de casa já ficou insustentável, né? Então, o segundo sinal é sussurros inexplicáveis, né? Sabe aquele momento de silêncio? E que você pode ouvir assim... E não é uma coisa que você vai escutar claramente, é uma coisa longe. Você escuta meio longe, um sussurro, vozes distantes, como se alguém estivesse conversando. Sabe? Parece que tem algumas pessoas conversando, certo? E não tem, às vezes você não tem nem vizinho, às vezes não tem ninguém no quintal, às vezes não tem ninguém dentro de casa, mas você vê aquele burburinho, aquele conversê, né? E aí vou contar uma situação para vocês. Eu tinha uma casa no interior de São Paulo, e nessa casa à noite, quando a gente ia dormir, gente, vocês não vão acreditar no que eu vou contar pra vocês, mas era um samba, era um pagode que eu não aguentava. Eu falei, gente, eu não aguento esse pagode. Mas não era dentro do ambiente, mas eu escutava e não tinha ninguém. Era um lugar assim de interior, bem afastado, bem tranquilo, né? E toda noite tinha aquele pagode. Eu falei, gente, esses espíritos tão bem animados hoje, mano. Porque tá nesse pagode 1h, 2h da manhã, segunda-feira, terça-feira, né? Eu falei, nossa, pra eles não tem... E não tinha tempo ruim, gente. Tinha dias que passava dias sem a gente escutar. Mas às vezes era só... Aí eu perguntava assim pra pessoa...
Você tá escutando isso que eu tô escutando? Porque eu tô escutando um forró, né? Às vezes tinha forró, tinha pagode. Aí a pessoa fala, também tô escutando. A pessoa escutava junto toda a situação acontecendo, sabe? Falo, bom, pelo menos a gente já sabe que no astral é animado, não vai ser tão desanimado assim, né? Apesar que eu não gosto de pagode, e nem de forró, e nem de funk, de nada disso. Mas, enfim, tem gente que gosta e vai curtir bastante quando for pro astral, né? Então, às vezes vocês escutam esse tipo de barulho, né? Então, às vezes você tá sozinho e, e assim, muitas das vezes é difícil de identificar de onde tá vindo, né? Mas se você não tem medo, se você começar a prestar atenção, às vezes você até escuta a conversa e tal, sabe? Como se. É como se você tivesse aqui e isso acontecendo no plano, em outra dimensão. Mas você puxa aquilo ali para você. No nosso caso, foi bem isso. E no plano astral é a mesma coisa. Quando tem um encosto dentro de casa, a gente, se você tá bem conectado energeticamente, você tem essa comunicação, essa observação, né? De sentir isso, né? Dentro do próprio ambiente, né? E agora, o primeiro sinal, né? O sinal, assim, número 1. Aqui, esse se acontece dentro de casa, você sai correndo, né? Que é os objetos se movimentando sozinho. Mas não é o objeto, gente, que você vai estar olhando o copo e aquele objeto ele vai se movimentar na tua frente. Não. É assim, às vezes você coloca um copo em cima da mesa e quando você volta, o copo tá mais para direita ou mais para esquerda, né? Então, é dessa maneira, quando a gente fala dos objetos se movimentando, às vezes você coloca a cadeira, né? Você acomoda a cadeira assim junto da mesa e quando você vê a cadeira tá afastada. E não tem vento, não tem uma explicação lógica, né? Para que esse sinal, né? Para que essa movimentação ela ocorresse, né? E também se bater um vento, você não vai afastar só se vier um vendaval, né? Mas isso é uma presença de manifestação dentro de casa, né? Mas assim, gente, independente se é uma presença que eu posso dizer para vocês ruim ou positiva, né? Isso não importa. Às vezes é um familiar seu que acabou de desencarnar, ele não tinha vício, mas ele era apegado à família, então, e ele não subiu, ele quer ficar ali junto do filho. E, gente, independente se é uma pessoa boa ou se é um encosto maléfico, não importa. Ele vai trazer a mesma vibração, ele vai atrapalhar os seus caminhos. Ai, Beth, como é que eu faço agora para me livrar dessas energias dentro de casa? Eu vou ensinar você a fazer, tá? Eu vou ensinar a fazer uma coisa muito forte e vocês vão ter que comprar sálvia. A sálvia americana, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, porque talvez... por que eu tô falando da sálvia? Porque a sálvia é um elemento, é uma erva que vocês vão fazer uma vez só. As outras coisas são paliativas. Eu poderia ensinar várias coisas paliativas aqui, mas aí vocês vão ter que ficar fazendo toda hora. E aí, como vocês não têm muita percepção, às vezes tem muita gente aqui que tem, mas tem gente que não tem. Tem gente que tá chegando no canal agora, não sabe mexer com nada. Então, aí é mais complicado. Ai, como que eu vou conseguir a sálvia americana? Gente, entra lá no Mercado Livre e digita lá, sálvia americana. Se as folhas, como é que eu identifico se são ou não são? As folhas da sálvia é grande, elas não são pequenas, tá? E as sálvias daqui brasileiras, elas são miudinhas, são pequenininhas. Essas sálvias, elas têm, a sálvia americana, ela tem pelo menos de 4 a 7 centímetros, 8 centímetros de comprimento. Não são pequenas e elas são bem claras. É um verde água bem clarinho, tá? Não é folhas escuras, elas são bem clarinhas. Então, vocês compram a sálvia. E como que vocês vão fazer? Quando a sálvia chegar, vocês vão falar assim. Gente, olha, às vezes vocês vão comprar bastão, né? Quando chegar o bastão, gente, solta eles. Solta o bastão todo. Deixa elas soltas. Aí vocês podem usar 2 folhas de sálvia para defumar a casa toda. Porque vocês não têm noção da fumaça que faz.
Então, quando chegar a sálvia, chegou em bastão, vocês, ó, sabe o que vocês podem fazer? Lá no Mercado Livre, escreve assim: sálvia americana com sangue de dragão. Ponto. Acabou. Daí vocês vão achar, vai ser certeiro. Aí lá vocês compram, ela já vem com sangue de dragão. Ah, o que é sangue de dragão? Sangue de dragão é uma erva e ela era conhecida na antiguidade, lá na época dos templários, descendo mais para baixo, os vinques. Enfim, eles usavam essa erva para estancar a hemorragia. Às vezes a pessoa ia para a guerra, daí ela tinha um corte na perna, aí colocava essa planta, né, que é sangue de dragão, e ela estancava o sangue da pessoa. Então, é por isso que chama sangue de dragão. Então, vocês podem já comprar. Por que o sangue de dragão? Porque potencializa 9 vezes, desculpa, a força dessa sálvia. Então, essa sálvia com sangue de dragão, ela potencializa em 9 vezes o poder e a força. E a sálvia, quando ela chegar, vocês vão falar assim, vocês vão conversar com a sálvia, tá? Vocês vão botar intenção. Tudo que vocês vão trabalhar magisticamente falando, vocês têm que pôr a intenção. Ou seja, você tem que ativar aquele objeto para ele ter a função que você está indicando, que você está denominando, que você está direcionando para aquele objeto. No caso da sálvia, vocês vão falar: universo, que essa sálvia, ao ser utilizada, eu venha purificar, limpar e remover toda a negatividade desse meu ambiente, abrindo meus caminhos e trazendo proteção. Ponto. E vocês vão passar sentido anti-horário. Vocês vão fazer 2 vezes. Vocês vão passar na casa inteira sentido anti-horário com o bastão ou com a folha que eu falei. Vocês vão lá passar e mentalizando: eu tô limpando, eu tô tirando, eu tô purificando. Eu tô limpando, eu tô tirando, eu tô purificando. E vai falando: eu tô limpando, eu tô tirando, eu tô purificando. Mentalizando, né, todos os seres divinos, todas as suas, os seus amigos espirituais junto com você ali, fazendo junto com você essa limpeza e essa purificação. Aí terminou? Beleza, aí vocês vão fazer sentido horário. Aí vocês vão falar: eu tô abrindo todos os meus caminhos e tô protegendo a minha casa e minha família. Eu tô abrindo meus caminhos, eu tô protegendo a minha casa e minha família. Vocês vão fazendo isso. Pronto, só isso. E aí vocês podem fazer 3 dias alternando, tipo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Acabou. Aí daqui uns 3 meses, se você quiser, você volta a fazer, tá? Porque, assim, só para manter, porque não vai voltar. Porque, para vocês terem ideia, a sálvia, ela tira toda a densidade, não só de presenças, né? Mas de outras coisas, de outras negatividades. Ela tira, ela limpa. Ela, para você ter uma ideia, ela lixa toda a parede, porque tudo aquilo que a gente fala, de positivo ou negativo, gruda na parede. E a sálvia, ela faz essa limpeza, então ela deixa a sua casa zerada. Então ela fica muito forte, fica com uma vibração muito alta, e aí vocês vão ver a diferença. No outro dia vocês já vão sentir a diferença, né? De como que tava no dia. Ah, mas eu acho que eu não tenho encosto. Mas faça. Faça porque vai ser de benefício. Entendeu? Vai ser uma coisa muito maravilhosa aí para dentro da sua casa, que você vai atrair uma energia muito potente, muito firme, e as coisas mudam, né? A prosperidade chega. Então é isso, pessoal. Eu espero, né, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se vocês têm alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente, né, passa para vocês nos vídeos que a gente vier fazer. A gente acaba esclarecendo para vocês tudo certinho, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.